E aí, ouvintes do canal Teologia, aqui é o Bruno, e nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre o puritano Thomas Shepard. Quer aprender sobre os puritanos de forma fácil e rápida? Então, continua conosco nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou continuar falando sobre eles aqui nesse canal. Então, vamos pro vídeo. Thomas Shepard foi o puritano que quase não virou um puritano. Thomas Shepard nasceu em 1605 e cresceu numa Inglaterra onde ser religiosamente intenso era praticamente um esporte nacional. Mas ele quase virou o oposto disso devido a uma frieza espiritual que ele confessa durante a sua juventude. Só que aí nesse ponto da sua vida, ele ouviu um sermão que virou sua vida de cabeça para baixo. Coisa típica dos puritanos. Você entra na igreja para dar uma olhada e sai achando que precisa reorganizar 100% da sua vida. Você já ouviu uma história de conversão puritana assim? A maioria deles é dessa maneira. Perseguido antes mesmo de pregar direito, Shepard começou a pregar e imediatamente chamou a atenção, do jeito errado. As autoridades anglicanas começaram a implicar com cada palavra dele. Lembra daquele professor que não gostava de você só porque sim, sem motivo? Era exatamente isso, mas com risco de prisão, porque pregar naquela época e não gostarem de você era, consequentemente, um risco alto de você ser preso. Ele foi silenciado, expulso do púlpito, proibido de pregar, e tudo isso antes de completar 30 anos de idade. O que você estava fazendo com 30 anos de idade? O que você está fazendo agora? Shepard estava sendo expulso por pregar o evangelho. A Inglaterra do século XVII era basicamente uma partida de pega-pega teológico. Havia muita briga e muita discussão. O puritano que virou peregrino. Como muitos puritanos, ele percebeu que na Inglaterra ele não ia conseguir viver a fé como ele queria. Então, ele fez o que qualquer pessoa sensata faria na época: cruzar o Atlântico num barco apertado e desconfortável em busca de paz religiosa. Ele foi para a Nova Inglaterra em 1635. E detalhe, ele quase morreu na viagem. Era uma viagem com tempestades, doenças, barco quase afundando, que para você enfrentar era necessária muita fé. Já na América, ele virou o pastor de Cambridge. Shepard se tornou pastor de Cambridge, mas não aquela do Reino Unido, e sim a recém-fundada Cambridge de Massachusetts. A igreja dele virou referência. Os sermões eram intensos, as orações eram longas e a doutrina afiada como uma espada puritana. Ali, ele se tornou um verdadeiro pregador e ficou conhecido internacionalmente. Segundo relatos da sua biografia, gente costumava andar quilômetros na neve só para ouvir ele pregar. O engenheiro da disciplina espiritual. O homem era obcecado por devocional. Ele acreditava que a fé devia transformar cada cantinho da vida. Nada de cristianismo de final de semana ou ir à igreja no domingo apenas. Shepard escreveu sobre o autoexame, arrependimento, vida de oração e mais autoexame. A verdade é que se tivesse aplicativo na época, ele teria inventado o puritano tracker. E aí toda hora você teria uma notificação dizendo: você já examinou sua alma hoje? Esse é o estilo de Thomas Shepard, alguém muito preocupado com o autoexame. O cara por trás do avivamento de Harvard. Sim, Harvard era puritana lá no começo, e Shepard era uma referência direta nos jovens estudantes da época. Muitos deles convertidos ouvindo seus sermões. Imagina Harvard hoje tentando explicar que já foi influenciado por um pastor puritano que pregava sobre juízo e santidade. Eu acho que mudou um pouquinho, né?
Apesar de que ele não queria ser famoso, ele era um grande escritor, um escritor de peso. Ele escreveu vários livros, mas o mais conhecido é O Convertido Sincero, que é tipo um manual de conversão dos puritanos, direto, intenso e nada de floreio. O livro foi tão influente que atravessou o Atlântico várias vezes. Chapter não tinha Instagram, mas ele já estava viralizado do mesmo jeito. Teólogo com coração de pastor. Muitos puritanos eram super intelectuais, mas Chapter era diferente. Ele falava pesado, sim, mas com aplicação prática. Tudo dele girava em torno de como viver, como orar, como lutar contra o pecado, como manter a fé quando tudo está um caos. Então ele era muito prático. Ele era tipo o pastor que hoje faria vídeos de 500 mil views com títulos como "Pare de se auto-enganar, alguém precisa te dizer isso". Então ele era muito prático. O pregador que moldou gerações. Os sermões dele influenciaram não só a igreja local, mas a Nova Inglaterra inteira. Se você gosta, por exemplo, de Jonathan Edwards, é bom saber que Chapter é um dos caras que pavimentou o caminho antes dele. Quando Edwards ainda era neném, Chapter já estava lá preparando o terreno e pregando sermões que marcariam o avivamento. Morreu jovem, mas viveu intensamente. Thomas Chapter morreu aos 43 anos. Pouco tempo? Sim, mas o impacto dele atravessou séculos. Ele evangelizou, discipulou, formou líderes, escreveu livros, enfrentou autoridades, cruzou oceanos e marcou o início da espiritualidade puritana na América. Ele realmente viveu pouco, mas viveu como um puritano versão hardcore modo. Eu vou deixar aqui na descrição um livro de Thomas Chapter para você conhecê-lo, se você desejar. E também vou deixar no primeiro comentário um e-book que eu estou indicando sobre a piedade puritana, um guia para a piedade puritana. Se você desejar, conhece lá porque é muito bom e vai ajudar demais. Isso é tudo por hoje. Se quiser mais curiosidades históricas, puritanos perdidos, mitos quebrados, histórias intensas, você já sabe o que fazer e até o próximo vídeo. Um obrigado a todos os membros do canal.